Hoje, 20 de outubro, é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, uma data que alerta para a importância de cuidar da saúde dos ossos e prevenir uma doença silenciosa, mas que pode trazer consequências graves, como fraturas e perda de qualidade de vida. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, está aqui o Dr. André Luiz Bortoluzzi, médico reumatologista. Dr. André, muito obrigada por ter vindo. A osteoporose é considerada uma doença silenciosa, né? Provavelmente porque ela não dá sinais, né? Mas como é que faz para ter esse diagnóstico? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, exatamente, o diagnóstico é feito por exames, né? A gente não vai sentir dor, não vai ter desconforto, não vai ter nenhum tipo de lesão até que a gente tenha a fratura. Então, efetivamente, o diagnóstico ele vai ser nos exames de prevenção. Normalmente para mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70. A não ser que, obviamente, já tenham um fator de risco prévio. Por exemplo, tenho 55 anos, torci o tornozelo, quebrou. Coisas que não deveriam estar acontecendo, a gente vai fazer a avaliação mais cedo do que o recomendado. Mas normalmente seriam essas faixas etárias, 65 anos para mulheres e 70 para homens. Quais são esses grupos, a gente pode chamar de grupo de risco, ou quem mais tem chance de ter osteoporose? Então, normalmente, as mulheres têm um fator de risco um pouco maior por conta do estrógeno e o homem tem um fator protetor por conta da testosterona. Então, a gente acaba ficando com os hormônios por mais tempo do que as mulheres. As mulheres começam a menopausa por volta dos 50, 55 anos e aí, a partir disso, a gente acaba perdendo hormônio e, consequentemente, uma fragilidade óssea um pouquinho maior. Tá? Então, normalmente, a gente vai ter aquela mulher branca, magrinha, tabagista, que tem um consumo de álcool em excesso, que eventualmente não faça atividade física de forma regular e que tenha múltiplos filhos, né, que engravidou mais vezes, então o estrogênio ele vai ser privado nesse período da vida e acaba tendo um risco maior para desenvolver a osteoporose. Mas os homens têm também? Homens têm também. A partir dos 70, quando a gente começa a ter a senescência também da parte onde começa a envelhecer os hormônios, começam a decair, aí acaba tendo um fator de risco maior, mas eventualmente também essa mesma questão de consumo de álcool, consumo de cigarro, sedentarismo, né? Aquele homem também que é mais magrinho também tem um risco aumentado de fraturas. O que a gente pode falar sobre prevenção? Como prevenir essa doença? Bons hábitos de vida, atividade física é primordial para esse tipo de prevenção. Bom consumo de laticínios, o leite é muito importante como fonte de cálcio para a nossa dieta. E efetivamente manter afastado dessas questões de maus hábitos, como o consumo de álcool e cigarro. Né? O tabagismo é muito prejudicial para isso. Doutor André, quando você fala de leite, quanto mais passa o tempo, mais o leite vem sendo vilão em algumas dietas, né? Tem-se muitas informações, a internet aí dá uma piorada em tudo, porque daí a gente já não sabe, né, o que é certo, o que é errado, muita gente com intolerância à lactose, fora as pessoas que têm aí a opção, né, de dietas veganas, né? Então, tem substituto do leite? É essencial consumir leite? O que a gente pode falar sobre isso? A gente tem os vegetais verdes escuros como fonte de cálcio também, mas a absorção é muito menor do que o leite. Tá? Então, vamos exemplificar, mais ou menos 200 ml de leite equivale a 1 kg de brócolis, mais ou menos. Então, nossa, é muito brócolis. É algo inviável para vegetais, né? É lógico que a gente vai precisar desses vegetais, da couve, do brócolis, né? Todos esses vegetais que acabam tendo um pouco mais de cálcio também, mas a gente vai ter a suplementação de cálcio via comprimido. Então, a gente consegue fazer essa associação do suplemento de cálcio hoje em dia já tem algumas formulações onde o comprimido é menor, onde ele é mais fácil de deglutir, tem alguns que são umas balinhas que fica mais fácil, tem outros que são dissolvíveis em água. Então, aquele cálcio que era bem grandão, que no início tinha uma dificuldade de ingestão, hoje em dia já tem várias formulações que são bem mais palatáveis, inclusive. E funciona mesmo? Porque a gente sabe que tem umas suplementações que a absorção não é a ideal, né? Mas nesse caso funciona? De modo geral, sim. A absorção via oral, via estômago e intestino é bem adequada, a não ser que, obviamente, esse paciente ele tenha algum distúrbio de absorção, mas aí vai ser casos mais isolados, né? Tá. Na atividade física, tem alguma em especial que ajuda a prevenir a osteoporose? Qualquer exercício vai ser bem-vindo, né? Todo exercício regular realmente é muito bom para a saúde em geral. Para a massa óssea, o ideal é associar o aeróbico com atividade física resistida, como musculação, como pilates, né? Alguns exercícios de resistência vão ter um benefício maior. Como que é o tratamento?
da osteoporose? Basicamente, a partir do nosso diagnóstico, a gente vai fazer uso de algumas medicações, que a gente tem formulações em comprimido, que vai ser tomado semanalmente, mensalmente, ou a gente tem o remédio que a gente faz na veia uma vez por ano também. Existe essa comodidade de prescrição. Eventualmente, não consigo tomar o comprimido, vou fazer um injetável na veia, faz um injetável uma vez por ano, por 3 anos, faz uma pausa e depois faz mais 3 anos. Mas basicamente são medicamentos já de ampla pesquisa, já são muito bem validados para o tratamento. Tem só controle ou tem cura? Basicamente, a gente vai ter cura em alguns casos, né? A gente vai conseguir reduzir a questão de perda de massa óssea. Essas medicações, elas são chamadas não absortivas, porque ela impede que o osso seja absorvido com mais velocidade. Então, eventualmente, em alguns casos, a gente consegue um controle mais adequado. E quais são as consequências do não tratamento, né, do não diagnóstico, né? O que pode acontecer? O grande risco mesmo são as fraturas, né? E normalmente a gente vai ter fraturas de baixo impacto, que a gente chama. Então, estava andando na rua, torci o tornozelo, quebrei. Estava jogando futebol, levei uma bolada, quebrou o braço. Enfim, né? São fraturas por fragilidade. Quando a gente tem fraturas de ossos maiores, como o fêmur, por exemplo, a gente tem um risco de mortalidade muito grande. Até 20% dos pacientes acabam falecendo no primeiro ano pós-fratura. Tá? Então, é uma enfermidade que é perfeitamente prevenível e adequadamente tratável e que muitas vezes vai gerar um óbito ou, eventualmente, o idosinho foi lá, quebrou o fêmur, não consegue sair da cama. Então, perdeu uma mobilidade muito grande por conta de uma ausência de tratamento. Que é a qualidade de vida que a gente falava lá, né, doutor? Exatamente. Além do leite e dos vegetais verdes escuros, principalmente, fala-se muito do sol. É verdade que o sol ajuda na prevenção da osteoporose, tomar sol? Ajuda por conta da absorção da vitamina D. Então, quanto mais a gente conseguir ter uma vitamina D mais adequada, e tem que cuidar muito com a questão dos protocolos, que também é uma questão muito delicada e que tem nem de mais nem de menos, né? Isso, e tem sido desviado bastante com aqueles protocolos de altas dosagens de vitamina D. Isso é muito prejudicial para o osso, inclusive. Então, desde que a gente mantenha uma vitamina D num ponto adequado, ela vai ajudar o cálcio a se fixar no osso. Então, a gente precisa ter um nível adequado da vitamina D também. Só que em excesso também deixa o osso mais mole, mais fraco, mais frágil. Fora todos os outros prejuízos, né, do excesso de sol. Doutor André Luiz Bortoluzzi, médico reumatologista, muito obrigada por ter vindo. Excelente semana. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Até a próxima.